Amanhã, das 9 da manhã ao meio-dia, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, e a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Amazonas, a ARAM, promovem atividades na Avenida Flamboyant, Distrito Industrial 2, na zona centro-sul de Manaus, comemorando o Dia Nacional do Campo Limpo, com palestras sobre educação ambiental para produtores rurais e alunos do ensino fundamental na faixa etária de 10 a 12 anos. Os agraciados dos prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente se reuniram na sede da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Pará. No encontro, foi feita uma avaliação. O que mudou na vida de cada contemplado foi a pergunta feita pela coordenação dos prêmios. O encontro teve por finalidade discutir entre os agraciados e representantes da comissão organizadora dos prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente a importância da premiação e o que mudou em suas vidas depois disso. Muitos tiveram a oportunidade de acompanhar seus projetos instalados até mesmo no exterior, como é o caso de Mitinori Ganogano, que criou uma tecnologia social sustentável da Amazônia. Nós estamos estendendo agora para vários municípios e também nós temos trabalho também fora do Brasil, em Bolívia, né? O governo japonês comprou nossa ideia e nós estamos implantando com a assessoria que eu faço, né? Eu coloquei equipe de técnico aí para atuar nesse projeto. Um dos principais objetivos dos prêmios é promover a reflexão e propor ações sobre as perspectivas econômicas, científicas, tecnológicas, ambientais, sociais e de empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O banco tem o compromisso, além dos recursos de patrocínio que o banco concede para os fins da premiação em si, tanto do prêmio Professor Samuel Benchimol como Banco da Amazônia Empreendedorismo Consciente, o banco também tem o compromisso de financiar as ideias na forma de projetos. Seu Francisco Samonek, que teve seu projeto financiado pelo banco, disse que se inscreveu nos prêmios duvidando da veracidade do certame e achava que jamais seria vencedor. Isso foi em 2006. Hoje, conta com entusiasmo o quanto mudou sua vida. O próprio prêmio Samuel Benchimol, o Banco da Amazônia, acabou financiando o início do trabalho. Quer dizer, a partir do momento dessa premiação, eu tive 2 comunidades sendo financiadas pelo Banco da Amazônia. Com 14 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Porto Velho decidiu aceitar o relatório da Comissão Temporária que analisou o fundamento das denúncias da polícia contra um grupo de vereadores acusados de corrupção na Operação Apocalipse. Jair de Figueiredo Monte, do PTC, Marcelo Reis Louzeiro, do PV, Eduardo Carlos Rodrigues da Silva, do PV, Delso Moreira Júnior, do PRB, Pastor Delso Moreira e Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, do PDT, passaram a condição de investigados e podem perder os mandatos. Os 3 primeiros continuam presos desde 4 de julho, quando a Operação Apocalipse foi deflagrada. Segundo a investigação, eles teriam sido financiados pelo crime organizado. Após esse trabalho inicial, uma comissão processante será formada com 90 dias para elaboração de parecer, que será decidido pelo plenário da Casa de Leis. Nesta semana, o Congresso Nacional tem matérias importantes e polêmicas na pauta. Vamos a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos. A Câmara e o Senado devem decidir sobre o futuro político de parlamentares da região que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, vários projetos aguardam a liberação da pauta para serem votados. A proposta de emenda à Constituição que torna o orçamento impositivo é o destaque do plenário nesta terça-feira. Na quarta, os deputados poderão concluir a votação do projeto de lei que destina recursos dos royalties do petróleo para saúde e educação. Outro assunto que deve movimentar a Câmara é a decisão sobre o pedido de cassação do mandato de Natan Donadon. O deputado de Rondônia está preso desde junho, acusado de peculato e formação de quadrilha. O parecer do relator Sérgio Zaiter deve ser votado ainda esta semana na Comissão de Constituição e Justiça.
Já a CCJ do Senado deve analisar na terça-feira a proposta que prevê a perda automática do mandato de parlamentares condenados definitivamente pela Justiça. Se enquadraria nessa situação tanto o deputado Donadon quanto o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira por fraude em licitações. E o deputado Natan Donadon, citado aí na matéria da Gabriela Lafetá, sofreu hoje mais uma derrota. No final da tarde desta segunda-feira, o relator do processo de cassação do parlamentar de Rondônia apresentou parecer em que defende a perda do mandato de Donadon, condenado a mais de 13 anos de prisão pelo Supremo. Concluímos, então, que pelos gravíssimos fatos que ensejaram a condenação criminal pela prática dos crimes de peculato e de formação de quadrilha, realmente o deputado federal Natan Donadon perdeu a condição de permanecer como parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Na próxima quarta-feira, o relatório será votado em sessão extraordinária da comissão. Se o parecer do relator for rejeitado, o processo de cassação será automaticamente arquivado. Mas, se for aprovado, a tendência é que isso aconteça, vai seguir para o plenário da Câmara, onde o futuro político de Donadon será decidido em votação secreta. Agora, mudando de assunto, o Tribunal de Contas da União constatou novas irregularidades na execução e no pagamento de serviços de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Manaus. O TCU verificou que a evolução física da obra não acompanhou a execução dos gastos, em parte devido a pagamentos antecipados de materiais e de serviços. Além disso, foi constatada a contratação de guindastes com superfaturamento superior a 2 milhões de reais. O TCU ainda notificou a empresa pela falta de controle da fiscalização e pelo descumprimento de cláusulas contratuais, como a substituição do profissional responsável pela obra. Diante das irregularidades, a Infraero tem 30 dias para encaminhar ao TCU a documentação com as medidas que comprovem a correção das falhas encontradas. O TCU acompanha o andamento da obra do aeroporto de Manaus desde 2011. Ela está incluída na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo de 2014. E atenção, porque termina hoje o prazo de inscrição para o SISUTEC. Para se candidatar a uma vaga gratuita no Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, o candidato precisa ter feito o Enem de 2012 e obtido nota maior que 0 na prova de redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até 11 horas e 59 minutos desta noite, pelo horário de Brasília. Os candidatos podem escolher até 2 opções de curso. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta terça-feira. Déficit alcança pior resultado do ano em julho. Influenciados pela alta do dólar, as exportações e importações no estado do Amazonas voltaram a crescer. No entanto, o saldo da balança comercial continua apresentando valores cada vez mais negativos, devido à importação de insumos da Zona Franca. Em julho, o resultado apresentado foi o pior do ano, com um déficit da balança comercial de 1,256 bilhões. As importações em julho alcançaram 1,347 bilhões, 13,67% superior se comparar com junho, maior valor desde setembro de 2012. No acumulado do ano, o valor de importações já é de 7,9 bilhões, montante 1,49% superior a 2012. O economista Francisco Mourão Júnior explica que a alta do dólar é o principal fator para o crescimento dos valores de exportações e importações no Amazonas. Em instantes, 57º Festival Folclórico do Amazonas já tem o boi vencedor. E ainda, Aquarela dos Bumbais resgata a história de uma festa popular entre os manauenses.